Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mundo de Mari, começando mais um Mari no Mundo da Ginástica Artística. E hoje, como vocês podem ver, estou aqui de Brasil. Estou com a minha bandeira aqui maravilhosa, minha bandeira aqui, ó. Que ficou famosa, como vocês podem ver, com alguns... Não sei se tá dando pra ver, né, gente? Eu vou mostrar aqui, tentar mostrar, ó. Os autógrafos das meninas. Esse aqui é o da Rebeca Andrade. Cadê? E aqui tá o da Jade, da Thaís e da Flavinha. Faltou da Carol, né? Mas tudo bem. Vou pôr aqui, gente. Vou pôr aqui como cenário, rapidinho a bandeira. Essa bandeira, gente, ficou muito famosa lá em Stuttgart. Aliás, ficou famosa no Brasil todo. No mundo todo. Porque eu emprestei a bandeira pro pessoal, né? Para as meninas tirarem fotos, já que o Brasil nunca leva bandeira. Meninas, tem que começar agora a levar bandeiras para as competições, né? Porque quando ganhar, tem a bandeira para tirar uma foto. Certo? Dica da Mari. Enfim, gente, essa bandeira é nova. A bandeira que eu tinha, que, enfim, que vocês devem lembrar lá de Solo, que eu levei também. Eu tava cheia de rabisco, eu tinha feito um protesto com aquela bandeira. As meninas também assinaram aquela bandeira, que tá em algum lugar, eu guardei. Mas aí a gente comprou essa aqui, que é mais bonita, mais, né, chique. E aí eu pedi para as meninas assinarem a bandeira também. Dessa vez, só que faltou da Carol. Enfim, e eu queria que os meninos assinassem a bandeira, mas não deu tempo, mas eu vou contar tudo isso pra vocês. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de Copa do Mundo que já aconteceram, inclusive a de Stuttgart, que eu, na verdade, eu ia fazer um resumão, tipo um highlights da competição e acabou não dando tempo, tá muito corrido, assim, pra mim, então tá difícil. Mas vou tentar fazer um pouquinho aí, comentar um pouquinho dessas etapas de Copa do Mundo que já rolaram e falar sobre alguns detalhes, sobre algumas coisas assim mais legais, interessantes que aconteceu lá em Stuttgart. Se alguns de vocês não sabem, eu fui pra lá assistir ao vivo a competição, fiz lives pro pessoal do primeiro dia de competições, o segundo dia eu fiquei postando na página os vídeos e eu consegui tirar foto com as meninas, vou contar tudo isso aqui pra vocês. Mas eu vou começar falando das etapas de Copa do Mundo, algumas coisas, alguns destaques, o que é relevante pra nós, né, pro Brasil, o que não é tão relevante. Enfim, gente, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que eu gostaria, do que eu, sei lá, mas é necessário para eu conseguir aí contar tudo isso pra vocês. E antes de começar o vídeo em si, eu preciso fazer um apelo, né? Eu preciso, na verdade, fazer um pedido pra você que curte aqui os vídeos do Mari no Mundo da Ginástica, que curte realmente que ter um canal no YouTube falando sobre ginástica. Tem vários canais aqui no YouTube que postam coisas de ginástica, que fazem montagens, mas que realmente falam sobre o esporte, dão detalhes, nananana. Eu acho que só que até tenha, mas é no idioma inglês. Então, assim, eu ficaria bastante contente, vou ficar muito contente se vocês puderem me ajudar a divulgar mais o canal, dar o like de vocês, compartilhar o vídeo. É muito importante que vocês compartilhem o vídeo na rede social de vocês. Por mais que vocês pensem, mas eu não conheço ninguém que curte ginástica. Às vezes você conhece e não sabe que essa pessoa curte ginástica artística. E às vezes essa pessoa curte ginástica, mas como não tem acesso, como os programas de televisão só falam sobre o futebol, né? Não falam muito sobre ginástica. Como a ginástica ainda não tem muito espaço aí na televisão e nem mesmo no jornalismo esportivo, né? Tanto quanto outros esportes, essa pessoa acaba nem sabendo dessas etapas de Copa do Mundo, a pessoa acaba não sabendo de todas essas coisas, que o Brasil, por exemplo, foi medalhista. Então, é interessante, às vezes, você compartilhar o vídeo, mesmo você achando que as pessoas não curtem, você compartilhar, porque às vezes a pessoa curte, aí a pessoa vem assistir, a gente ganha inscritos aqui no canal e ajuda muito mais, gente, porque dá trabalho, né? Às vezes eu sumo assim, fico sem fazer vídeos, não posto muito ou na página ou lá no Insta, porque pra mim é muita coisa, né? Além de eu trabalhar meu trabalho normal da minha vida, que eu trabalho todos os dias, cuidar da minha casa, fazer as minhas coisas e todas as coisas que eu preciso fazer, e né, já tem um pouco mais de 2 meses aí que eu comecei a fazer aula de pole dance, né? Então, assim, também tem, né, cuidar um pouco da saúde, do corpo. Enfim, são muitas coisas.
acaba que não dá tempo de me concentrar só nessa, né? Só no canal, só nessas coisas. E óbvio que eu gostaria de me concentrar só nisso, mas pra isso eu preciso de vocês, que o canal cresça, como eu já falei em outros vídeos, pra gente conseguir sempre falar, né, sobre ginástica e fazer mais vídeo, produzir mais vídeo, ter mais tempo pra isso. Bom, dado o recado, vamos começar então. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de Copa do Mundo, só uma pinceladinha, porque eu não acompanhei todas muito bem, né? Assim, não deu pra assistir todas as etapas de Copa do Mundo. Uma, inclusive, foi no mesmo final de semana que foi a de Stuttgart, então eu não consegui assistir. Essa de Baku, que eu acho que foi a primeira, uma das primeiras que teve, eu não acompanhei, não assisti nenhum vídeo, então não vai dar pra eu comentar muito com vocês, né? Não vai ter como comentar, na verdade, porque eu não acompanhei. A de Doha, eu consegui assistir duas finais por aparelhos do feminino, que foi o salto e as assimétricas. Bom, a de Stuttgart eu estava lá, então, né, acompanhei a competição inteira, que eu vou deixar pra falar aqui por último. E aí teve também a de Birmingham, né, na Grã-Bretanha, que eu consegui assistir completa a competição depois no YouTube. E eu acho que, se eu não me engano, já teve uma outra etapa do Copa do Mundo, que agora, vou ficar devendo porque eu não estou me lembrando exatamente onde foi. Mas enfim, a gente já teve algumas etapas de Copa do Mundo, vai acontecer, na verdade, né, que é a de Tóquio, o que já aconteceu, dependendo do quanto esse vídeo foi no ar, já aconteceu. Essa etapa aí, ou não aconteceu, vamos ver, talvez eu poste esse vídeo antes, porque, né, enfim, que é a de Tóquio que vai acontecer. E a gente teve aí participações do Brasil em algumas competições a gente não teve. Enfim, essa então de Baku, vamos deixar, porque eu não assisti, né? Então teve a competição de Doha. Doha a gente teve, se eu não me engano, o brasileiro, né, o Diego Hipólito, participou, mas infelizmente ele não conseguiu se classificar para finais. Não só essa de Doha, acho que teve a também de Birmingham, se eu não me engano, mas uma etapa que ele foi participar, mas também não conseguiu se classificar para final. Gente, vocês sabem que o Diego Hipólito tá vindo aí de lesões, né? Ficou um bom tempo aí fora, né? Do cenário internacional, até mesmo de competir no Brasil e tal, porque ficou muito tempo com lesão, cuidando e tudo mais, voltou aos treinos, aos pouquinhos e tudo, então tá voltando agora às competições. Então é normal que às vezes não volte com tudo aquilo, né? Toda aquela potência. A série, entretanto, do Diego é uma série muito boa, a série de solo dele, né? Como eu acompanho o Instagram, as redes sociais dele, eu sempre vejo alguns exercícios dos treinos e tal. E é uma série bastante forte, acertando a série, ele vai conseguir sim se classificar e provavelmente até uma medalha, né? O que aconteceu foi que o Diego Hipólito teve quedas na qualificação e acabou ficando fora das finais. Não é tão trágico, gente, tá retornando, eu acredito que até o Pan-Americano o Diego vai estar aí bom, né? Vai estar bem pra ajudar a seleção a conquistar uma medalha lá. E aí a gente teve, nessa etapa, se eu não me engano, uma das etapas que o Diego foi, não teve presença das meninas, né? Não teve no feminino nenhuma representante do Brasil. Entretanto, a gente vai para Birmingham, né? Que falam. E aí foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? O fato da Thaís Fideli ter conseguido aí o bronze inédito para o Brasil no individual geral, numa competição individual geral, numa Copa do Mundo, né? Eu assisti a competição, assim, só do feminino, então não vou comentar o masculino, porque eu não assisti o masculino, mas o feminino eu assisti. E, assim, foi uma competição que teve muitas quedas, gente, na verdade, muitas quedas mesmo. Eu, tipo, acabei entendendo o porquê também desse bronze pra Thaís. A Thaís foi a única que não teve queda em nenhum aparelho, que foi a mais consistente, assim, realmente conseguiu fazer suas séries sem grandes erros e principalmente, né, na trave, sem desequilíbrio e sem queda. Quando eu falo assim, entendi porque eu não tô desmerecendo de jeito nenhum o bronze da Thaís, mas o que eu digo as outras candidatas que tinham notas de partidas bem mais altas que a dela e que provavelmente teriam sido medalhistas se não fossem as quedas, tiveram muitas quedas, erraram bastante, né? O que nos faz pensar realmente, por exemplo, eu esqueci o nome dela, da menina dos Estados Unidos, que foi aí o segundo lugar. Ela teve duas ou três quedas, se eu não me engano.
Logo no salto, né, ela teve uma queda. Então, assim, a pessoa perdeu 2 a 3 pontos com queda e mesmo assim ficou com a prata. A Lia teve uma queda na trave, mesmo assim ficou com ouro. Então, a gente tem que começar só para ter uma análise realmente de que às vezes as pessoas falam, ah, o Brasil não sei o que, não. Precisa aumentar a nota de partida, precisa aumentar essa nota de dificuldade. Tanto tem que aumentar do salto para Thaís, quanto as assimétricas. As assimétricas da Thaís não é só o fato de ser, né, de ter pouca dificuldade, tem que dar uma ajeitadinha ali na execução, mas tanto a trave quanto o solo da Thaís são mais fortes, são séries muito boas. Talvez se conseguir ainda colocar mais um pouquinho de dificuldade, né, para aumentar para ela, para realmente dar essa possibilidade, aumentar a possibilidade de uma medalha. Porque veja bem, gente, a competição tinha nomes fortes, Elissa, né, Elissa Downey, que teve quedas, ela caiu das assimétricas 2 vezes, quedas feias, então tirou totalmente a chance dela de medalha ali, mas ela tem um salto com muito mais dificuldade do que a Thaís, as próprias assimétricas, que ela é especialista, a trave dela é uma boa trave, o solo, então assim, são ginastas que têm mais dificuldade. Se eu não me engano, teve uma da Hungria, que me fugiu, acho que o sobrenome dela é Kovacs, alguma coisa assim, que ela também é muito boa, é uma ginasta muito boa, forte, com boas notas de partidas, mas também teve problemas. E a gente teve a Kimbui também, a Kimbui é uma boa ginasta, tem uma série de assimétricas muito boas, só que se eu não me engano a Kimbui também teve queda. Enfim, ginastas que têm aí notas de dificuldades mais altas que a Thaís, mas tiveram quedas. Então, por isso, elas acabaram ficando fora do quadro de medalha, gente. E o que a gente tem que pensar é que, ainda com queda, tanto a Lia quanto a norte-americana lá conseguiram ganhar com 2 pontos de diferença da Thaís, que não teve queda alguma, que competiu super bem, assim, vamos dizer, executou muito bem. Então, vale a gente pensar, né, que realmente é uma questão muito mais da nota de partida, das dificuldades das séries, do que ter capacidade ou não ter capacidade, do Brasil ser ou não ser bom o suficiente. Então, é muito importante que se aumente as notas aí de dificuldade, que eu acredito que já está acontecendo, que tá vendo uma preparação bem grande pro Mundial. Mas, obviamente, a gente ficou muito contente, né, da Thaís ter conseguido esse feito, da gente, uma semana depois do Brasil ter sido ouro em Stuttgart. Eu acho que isso ajuda bastante consolidar o nome do Brasil na ginástica, trazer força pro Brasil, né, porque agora vai ser visto mais como uma nação muito mais forte, né, vai ter aquela coisa de causar um pouquinho de receio, um pouquinho, né, de pressão nas outras seleções. E eu acho isso importante, dar confiança para as meninas, porque eu sempre falei muito isso, as meninas precisam confiar. A partir do momento que elas começarem a confiar no potencial delas, o Brasil vai ser medalhista. Tanto que aconteceu, né, gente? Mas foi uma competição interessante de assistir, ver meninas voltando, né, retornando aí pro cenário internacional da ginástica, e meninas novas também começando. Foi uma competição interessante, foi interessante, né, ver como do início da competição os comentaristas não estavam falando muito sobre a brasileira, e dali, já da trave pro final, já começaram a perceber, e quando Thaís ganhou o bronze, ficaram surpreendidos. Então acho que isso é bem legal. O que nos leva, então, a Stuttgart, para finalizar aqui, né, gente? Olha só, Stuttgart foi uma coisa assim. Na competição, a gente teve o sábado, que foi a competição primeiro do masculino individual geral, de manhã, e do feminino por equipes à tarde. Do individual geral não tinham brasileiros, eu não vou destacar muita coisa, apenas assim, teve também bastante quedas, foi uma competição com muitas quedas, principalmente na barra fixa, que até deu meio um pouquinho de medo, assim, né, daquelas quedas loucas, mas eu acabei não fazendo live até porque não tinha brasileiros, mas foi uma competição também, de certa forma, equilibrada, onde a gente não sabia muito ali como ia ser o final. Foi bem legal assistir, é uma competição bem mais forte do que foi o feminino também. Aí a gente teve o feminino à tarde, que eu já vou falar sobre isso, gente. Vamos para o individual geral de manhã, né, que foi no domingo, com Simone Biles e tudo mais. Pra mim, tipo, ver a Simone Biles ao vivo, gente, foi meio coisa assim, sabe, de surreal. A Simone é uma ginasta que eu sempre me simpatizei com ela, mas ao mesmo tempo eu tinha um pouquinho aquela coisa assim de, ai meu Deus, mais uma que vai ganhar, tipo, de novo Estados Unidos, ninguém aguenta mais só Estados Unidos ganhar medalha, ganhar a Olimpíada. Mas claro que também pra mim chama muito o fato, né, do fato da Simone ser uma ginasta, uma pessoa de pele negra, e
por mais que as pessoas achem que, meu Deus, isso aqui... Gente, é importante, principalmente para a história da ginástica, que é um esporte que sempre foi dominado por ginastas brancas, que sempre foi dominada pela União Soviética, depois pela Romênia e depois pelos Estados Unidos. E foi os Estados Unidos, assim, tipo, quase que a única nação a conseguir trazer, meio que nesse esporte, à luz, né, ginastas negras, porque era um dos países potência da ginástica que tinham na sua população, enfim, na sua seleção de ginastas negras. Então, ver primeiro a Gabrielle Douglas ganhando e depois a Simone Biles é bom, porque você mostra para outras ginastas negras, meninas negras que queiram fazer a ginástica, um exemplo, sabe? Uma representatividade. Então, isso já é uma coisa que eu gosto bastante. Mas a história da Simone, que eu já falei sobre ela, você pode assistir aqui, foi uma história que me surpreendeu, né? A história de vida da Simone não foi uma história tão fácil, não foi algo tão fácil, não é algo tão fácil. E mesmo sendo a melhor do mundo por tantas vezes e sendo quem ela é hoje, né? Simone, ela não perdeu a humildade, ela não perdeu a alegria, sabe? Sei lá, ela não faz a ginástica só pra ganhar medalha, mesmo sabendo assim, tanto faz, sabe? Tipo, eu vou ganhar de qualquer jeito porque eu tenho a nota de partida muito alta. Ela, sabe, compete, ela se concentra, ela coloca a garra naquilo que ela tá fazendo. Embora nos últimos campeonatos eu tenha notado a Simone Biles muito descontente com ela mesma e um pouco mais fechada. Mas isso ficou claro numa reportagem que saiu falando sobre as dores que a Simone Biles sente e que ela só vai competir em Tóquio e depois vai se retirar da ginástica porque tem sentido muitas dores mesmo, assim, dores muito constantes. E eu acho que isso explica um pouquinho meio que essa carinha dela de tão meio mais fechadinha nos últimos tempos, provavelmente por estar sentindo muitas dores. Mas foi uma coisa muito louca, assim, tipo, ver ela pessoalmente. Eu não vi ela de tão perto quanto eu gostaria, porque além de eu tava de uma distância, né, na arquibancada onde eu tava, gente, tipo assim, acabou a competição, choveu de jornalistas em volta dela e um monte de menino, um monte de gente querendo tirar foto e pedir autógrafo, então não teria muita chance. Pra mim conseguir um autógrafo dela, foto, qualquer coisa, eu ia ter que, tipo, ficar lá horas e horas e horas e horas e horas e horas esperando e tietando e tentando, e aí eu não dava, né? Até porque a competição masculina ia ser à tarde e eu queria, tipo, comer alguma coisa, descansar um pouco pra próxima competição. Mas foi muito louco ver ela pessoalmente, tipo, ver o que ela consegue realmente fazer. Tipo, mano, ela é muito parecida com a minha prima, gente. Nunca vi. Tipo assim, eu já achava que ela era parecida com a minha prima, vendo ela só pela televisão, por foto. Mas ao vivo, gente, ela é muito parecida com a minha prima. As duas são baixinhas. Gente, olha isso. São muito parecidas. Demais. Fico brincando com a minha prima. Olha, prima, olha você. Fico marcando nas fotos da Simone Biles ela. Inclusive, a Simone é tão tudo de bom e tão, assim, humilde, tem essa humildade, essa coisa toda, gente, que, tipo, eu fiz uma foto delas, né, sentadinhas lá, esperando a hora de competir e postei, né, no Insta pra dizer, olha, daqui a pouco vai ter competição, tem Simone Biles, não sei o quê. E ela deu uma curtida na minha foto, assim, sabe? Eu fiquei toda, essa coisa de fã, né? Coisa de boba, de fã, ai meu Deus, curtiu minha foto, sabe que eu existo e tal. Dentre tantas tantas fotos que as pessoas devem marcar a Simone por dia na vida dela, imagina, ela foi lá e curtiu minha foto. Então achei isso muito bacana da parte dela. E acredito que tenha sido ela, né? Não sei se a Simone tem alguém que cuide do Instagram dela, que fique dando like pra ela. Mas enfim, gente, foi bem interessante ver Simone Biles competindo ao vivo e ver que realmente ela é tudo aquilo mesmo. Falando rapidinho sobre a participação da Carol Pedro, que eu sei que muita gente ficou insatisfeita. A Carol, gente, é uma ginasta bem jovem, de 18 anos, e tá voltando também aí a competir de novo no cenário internacional, ganhando experiência. A tática da comissão técnica, enfim, a tática era realmente levar uma equipe mais forte para esse amistoso, que foi o que eles fizeram, focar mais nessa competição por equipes e no individual geral fazer as ginastas ganharem experiência, tanto que foi a Carol em Stuttgart, depois foi a Thaís em Birmingham e na próxima etapa de Copa do Mundo, que acho que é em Tóquio, vai ser novamente a Carol Pedro. Por quê? Para ganhar experiências. Quanto mais elas ganharem experiência de competição, mais preparadas elas vão estar, então, pro Mundial, que é o grande foco do Brasil, no Mundial, tá, gente? É o Pan-Americano também, né, que tá bem próximo, mas é o Mundial para classificação para Tóquio, enfim, fazer
enfim, fazer não uma apresentação, uma participação muito mais significativa, ainda mais significativa do que foi ano passado. E de repente, porque o Brasil aumentou muito mesmo as chances deles de pódio depois de ter ganhado a Rússia. Então, assim, há uma chance muito grande que a gente consiga nesse Mundial aí uma medalha, gente. É muito real isso de verdade. Pareceu ano passado uma coisa meio, sonho, não sei o que, mas tá meio que virando uma coisa bem real mesmo, essa possibilidade. Então, a participação da Carol foi muito isso, para ganhar experiência e tudo mais. O que acontece? A Carol, gente, foi bem na competição, mas ela teve 2 quedas na trave. E com 2 pontos a menos, é complicado. Fora que o salto dela foi um salto simples, menos, né, dificuldade do que as outras que estavam competindo. As assimétricas, a gente sabe que ainda é algo que o Brasil tem a melhorar muito. As assimétricas, além dela não ter uma nota de partida muito alta, ela também cometeu alguns erros de execução. Então, assim, as notas foram relativamente baixas, tanto na assimétrica quanto na trave, devido à queda. Mas foi uma boa competição, ela competiu bem. É uma ginasta super jovenzinha, assim, super ainda tá caminhando, mas tem aí bastante potencial, né, gente? Não vamos ser pessoas assim, porque eu vejo como vocês às vezes são maldosos nos comentários que vocês fazem quando eu faço live, quando eu posto alguma coisa, quando a gente posta alguma coisa. Vocês ficam muito bravos. E a gente tem que dar força, porque ginástica não é um esporte fácil. E aí, né, pra finalizar então, vamos falar sobre as nossas equipes, né? Tanto a feminina quanto a masculina. A feminina, gente, foi um grande feito. A gente pela primeira vez conseguiu vencer a Rússia. Lá em Jesolo ano passado, era já para o Brasil ter conseguido ouro lá, porque, como eu falei para vocês, a Rússia teve vários erros, o Brasil não teve esses erros que a Rússia teve, porém, a Rússia ainda conseguiu vencer do Brasil lá em Jesolo. E o Brasil ficou em segundo lugar. Porém, entretanto, todavia, dessa vez em Stuttgart ficou muito claro que o Brasil estava bem melhor que a Rússia. O Brasil ganhou com quase 5 pontos de diferença da Rússia, gente. Não fosse a queda que a Flavinha teve na trave, o Brasil tinha ganhado da Rússia com mais de 5 pontos de diferença. Eu achei bem engraçado o pessoal, né? Tanto na live quanto nos comentários no grupo que a gente tem no Facebook sobre ginástica, o pessoal falando: era os Estados Unidos? Não, era o Brasil mesmo. Porque parecia os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, nesses mundiais, essas competições que fica tipo 4 e 5 pontos na frente do segundo lugar. Foi incrível, gente. Desde o primeiro aparelho, o Brasil, tipo, muito à frente da Rússia e muito à frente das outras equipes, né? Acho que ficou quase 5 pontos à frente da Rússia. 5 ou 6 pontos à frente do terceiro e do quarto lugar. Então, tipo, foi tipo assim, o Brasil realmente deu um show, assim, do começo ao fim. Até o próprio comentarista lá na competição, assim, ficava meio, oh meu Deus, não sabendo muito o que falar, de queixo caído, porque, enfim, ali estavam praticamente um campeonato amistoso europeu, já que estavam as 3 seleções que foram campeãs ano passado no europeu, mas o Brasil competiu naquela final ali amistosa. Então, realmente, o Brasil deu um show, não só conquistou esse ouro, como conquistou esse ouro com muitos pontos à frente. E, tipo assim, do começo ao fim, foi um deleito pra quem tava lá, pra brasileiro que tava lá curtindo, quem curte a seleção brasileira, assim, foi muito, assim, uma coisa incrível, gente. Foi incrível, incrível, incrível. Eu gritei muito, parecia uma louca gritando. Quem assistiu a live viu que eu fiquei, enlouquecida lá, tremia, a câmera de emocionada, às vezes esquecia de virar o celular pra filmar, toda lá me concentrando. E foi muito bom ver as meninas novamente de perto, pedir novamente, como eu sou tietê mesmo, fui lá, tirei foto, tentei conversar um pouco, como, né, o ginásio, a arquibancada é muito mais alta, não é que nem esse, ou que deu pra falar de frente a frente com as meninas. Então falei mais de cima, pedi pra assinar a bandeira, pra tirar foto com a bandeira. No final elas pegaram lá a bandeira pra tirar foto, tanto que aquela foto que tá no site, tanto da CBG quanto do Globo Esporte, ou sites por aí que estejam falando sobre essa medalha aí de ouro da seleção brasileira, é com essa bandeira, minha bandeira, estou famosa, né, porque as meninas nunca levam, mas enfim. Eu falei, vamos tirar foto com a bandeira, a equipe toda, enfim. E aí consegui falar um pouquinho com elas, pedi pra autografar aqui a bandeira, falei um pouquinho, mas assim, tinha muita gente pedindo autógrafo, muita gente em cima, então fica complicado. E eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, tá? Eu com a minha blusa do Brasil, com a minha bandeira lá parecendo uma louca, porque a gente tem que torcer, gente. Porque não é só nós brasileiros que é assim, tá? No domingo lá tinha um pessoal torcendo pela Simone Biles, também lá com um monte de bandeira dos Estados Unidos, gritando que nem uns malucos. Então não é só nós brasileiros que somos assim.
E aí no domingo eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com elas, já que elas foram assistir a competição do masculino, aí eu tirei foto com as meninas, conversei um pouquinho, perguntei um pouquinho, falei pra Rebeca, você era nova de solo, todo mundo ficou enlouquecido com funk, não sei o que, a Flavinha sempre aquele amorzinho, gente, a Flavinha é uma boneca, parece uma bonequinha, é muito amorzinho ela. E ela e a Rebeca são assim. Não consegui falar com a Jade, tirar foto com a Jade não estava no mesmo lugar que as meninas estavam, porque toda hora vinha muita gente pedir autógrafo, então acho que a Jade preferiu ficar no outro lugar meio destacada para conseguir ver a competição em paz. E realmente, onde as meninas estavam toda hora desciam a penca, né? Aquela fila de menina pra pedir autógrafo, pra tirar foto. Eu fui no momento que eu falei, agora eu acho que dá pra ir. Fui, tirei foto com as meninas, falei um pouquinho com elas, um pouquinho com a Thaís, um pouquinho com a Carol. Inclusive a mãe da Carol tinha inscrito na minha página e falei com ela, um pouquinho aquela coisa que a gente chata. Na hora não vem as perguntas que a gente deseja realmente fazer, eu também não quis ficar incomodando muito, porque as meninas queriam ver a competição em paz, então eu fiquei meio assim, meio afastada. Mas você fica assim, querendo apertar as meninas assim, ficar, ai meu Deus, vocês são muito fofas. Enfim, gente, foi bem legal, assim, presenciar esse primeiro ouro do Brasil por equipes, assim, em algo tão importante, sabe? Porque a gente já tinha ganhado ouro por equipe antes, mas esse ouro foi muito importante, assim, pra seleção. E no masculino, os meninos foram muito bem, competiram muito bem. Ver o Arthur Zanetti de perto, gente, foi uma coisa enlouquecida. Até o treinador dele, acho que percebeu que eu fiquei lá que não uma bestona, assim, olhando pra eles e filmando e olhando. E daí ele, tipo, me deu um oizinho, um tchauzinho, uma coisa assim, sabe? Ai, fiquei, porque eu esqueci o nome dele agora, do treinador do Arthur. Eu sou dessas que esqueço. Enfim. Mas, assim, fiquei muito feliz, consegui falar um pouquinho com o pessoal da comissão técnica, sabe? Tipo, abraçá-los, dar parabéns, foi tudo muito emocionante. Acompanhei a competição inteira, o Brasil ficou em quarto lugar, por muito pouco o Brasil não foi bronze. Mas mesmo assim fiquei bastante orgulhosa, assim, muito feliz de ver a seleção masculina. Foi a primeira vez que eu vi a seleção masculina competir, os meninos estão muito bem. Há uma chance bem grande da gente ir muito bem no Pan-Americano e no masculino também bem no Mundial. E como eu tinha meu trem muito próximo do horário que acabou a competição, eu tive que correr para pegar o trem para voltar para a Suíça. Eu não consegui tietar os meninos e ir lá pedir autógrafo. Vai ficar para próxima. Eu espero que eu realmente consiga ir para Stuttgart do Mundial para conseguir, né? Então, com os meninos, tirar foto com os meninos, dar bandeira para os meninos assinarem e tudo mais. Mas foi uma experiência muito boa, acho que muito positiva para o Brasil. E eu acredito mais ainda aquilo que eu já tinha falado no vídeo anterior, que a gente tem muitas chances agora para o Pan-Americano. Óbvio que vencer a equipe norte-americana é um objetivo muito grande, né? Assim, a Rússia, não é só porque a Rússia teve muita falha, gente. Não pense isso, mas a Rússia falhou muito, tá? Falhou. Mas o Brasil ganhou realmente com muitos pontos à frente. Isso significa que se a Rússia tivesse acertado, teria sido uma competição bastante equilibrada de ponto a ponto. Mas não tira nem um pouco o mérito das meninas, porque realmente eu vi, a Rússia tinha duas ginastas que eram ginastas já bem experientes, e eu notei uma seleção bastante cansada e muito pressionada. Vamos ver como que vai ser aí no europeu, como que as russas vão se sair no europeu. Mas eu acho que foi algo que mostrou muito que o Brasil está muito forte, e ainda que elas não competiram tudo aquilo que elas são capazes, né? A Rebeca mesmo, ela consegue fazer o Amanar, ela não fez o Amanar nessa competição. A Jade ainda tá se recuperando, só pode competir as assimétricas. A Jade também consegue saltar o Amanar, o salto da Jade conta bastante. Então a gente ainda tem algumas cartinhas na mangas aí, tanto pro Pan quanto pro Mundial. Então vamos torcer bastante, né, gente? Vamos esperar, né, que esse feito ele consiga ser repetido tanto no Pan quanto no Mundial. Como eu falei, eu acredito sim que dependendo da seleção dos Estados Unidos no Pan, o Brasil é bem capaz de superar. Só que eu não acredito que os Estados Unidos, depois desse ouro do Brasil lá em Stuttgart, vai mandar uma equipe júnior pro Pan. Eu tô acreditando que vai ser uma equipe mista. E se Simone Biles for, a gente já sabe que eles já saem com bastante pontos à frente. Mas de qualquer forma a gente vai conseguir competir bem. E no masculino, o masculino já superou uma vez os Estados Unidos, não é impossível que o Brasil supere novamente. Então vamos lá, vamos ver, porque a gente ainda tá em abril, ainda tem alguns meses pela frente, algumas etapas de Copa do Mundo pra gente avaliar.
E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão aqui que eu tentei fazer, mesmo tendo ficado, tipo, meia hora, né, de vídeo. Mas era que muita coisa pra falar, muita coisa pra colocar aqui. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de compartilhar este vídeo imenso com seus amiguinhos. De ir lá no Instagram e seguir lá no Insta e também curtir a página no Face. E a gente se vê aí no próximo Mari no Mundo da Ginástica Artística em breve. Beijinhos e tchau, tchau!